A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa Este episódio do Pipeline Brasil conta com o patrocínio da Merck, empresa líder global em ciência e tecnologia, e com apoio institucional da Sociedade Brasileira de Química e da Divisão de Química Orgânica. A Merck apoia iniciativas que impulsionam a inovação científica no Brasil e acredita no poder da química para transformar o futuro. Acelere suas pesquisas com os melhores produtos químicos. Acesse sigmaaldus.com.br/chemstock e use o código promocional TWV no seu carrinho de compras para aproveitar até 72% de desconto. Não perca as ofertas exclusivas da Chemstock 2025, uma iniciativa da Merck para apoiar a comunidade científica brasileira. No episódio de hoje, abrimos esta jornada com um dos nomes mais influentes da síntese orgânica no Brasil, o professor Ronaldo Pili, da Universidade Estadual de Campinas. Graduado e doutor pela Unicamp, Pili realizou pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley, e foi professor visitante em Göttingen e no Warwick. Sua trajetória combina excelência científica e liderança acadêmica, tendo orientado mais de 60 mestres e doutores e contribuído para a formação de gerações e para a consolidação da química orgânica como área estratégica no país. Autor de livros de referência, membro da Academia Brasileira de Ciências e vencedor dos prêmios como a Medalha Simão Matias, o BMOS Awards e a Medalha Israel Vargas. Pili representa uma geração que transformou curiosidade em legado. E é com ele que começamos nossa viagem pela história da síntese orgânica no Brasil. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui com o podcast Pipeline Brasil, agora nessa série especial a respeito da síntese orgânica brasileira. E hoje nós temos o prazer de ter como convidado para essa conversa aqui o professor Ronaldo Pili. Como sempre, como uma co-organizadora desse evento, também temos a participação da professora Fernanda Gadini. Então sejam bem-vindos todos a esse episódio. Fernanda, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui junto comigo nessa série especial. E obrigado, professor Pili, por ter aceito o nosso convite para a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre a história da síntese orgânica e as origens da síntese orgânica brasileira. Fernanda. Olá, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Muito obrigada, Pili, por aceitar esse nosso convite e ajudar a gente a contar um pouco a história da síntese orgânica aqui do Brasil. Acho que a gente queria começar pedindo para você contar o início dessa sua jornada dentro da química, como é que começou e por que química, como é que foi isso? Bom, boa tarde a todos, Fernanda, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, fico honrado de ter a oportunidade de participar dessa iniciativa de vocês, que eu acho muito importante. Afinal, a memória é um dos componentes mais importantes da história de qualquer área, certo? Importante conhecer um pouco o que aconteceu. Da minha parte, a minha opção pela área de química, ela se deu lá no ensino médio, hoje como se diz, né, nos últimos anos da minha formação como estudante do ensino médio, por conta de um professor de química que me influenciou bastante lá na minha cidade natal, Piracicaba, no Instituto de Educação Sud-Minúcio, uma das escolas públicas lá da cidade, porque principalmente ele nos levava ao laboratório para fazer demonstrações para os estudantes. Isso acabou me fascinando. Eu acho que a química tem esse aspecto. Você só realmente
fica fascinado por ela quando você vê as coisas acontecendo no laboratório, as reações, as precipitações, as mudanças de cor e toda aquela gama de fenômenos que estão associados à maioria das reações químicas, né. Então ali ficou marcada a minha opção. Em seguida veio a questão de onde cursar um curso, fazer um curso uma graduação de Química no nível superior. Naquele momento, por razões pessoais, de financeiras até, a minha opção foi sair de Piracicaba e vir a Campinas. A Unicamp estava se formando naquele momento, né? Eu cheguei aqui em 1973, sou da sexta turma do curso de graduação de Química da Unicamp, e havia aqui a possibilidade de eu residir nos primeiros anos numa casa de um tio do meu pai, então eu não teria custos de moradia. Naquela época não havia bolsas de permanência, nada disso. E eu me virei por aqui dando aulas para os alunos do ensino médio no final do ano, para que eles pudessem ser aprovados em química, né? Então era O curso de uma química, situação desculpa, assim o que a curso de gente química era bastante tirava o concorrido proveito nessa melhor que época? podia das Não, né? oportunidades que apareciam, né? Então isso foi um pouco. Não era e nunca foi, na verdade, né? Felizmente não é um curso que atrai, mas nossa turma naquela época, eu não me lembro quantos ingressavam, se eram 50 ou 60, e no final nós tivemos a formatura com 15 ou 20, porque alguns desistem, outros ficaram para um pouco para trás, mas nunca foi muito concorrido, não. Mas Nunca isso para mim influenciou a também sua nunca decisão, né? me foi um fator que me deixou preocupado, porque eu sabia que eu queria aquilo. Eu sabia o que eu queria, então eu nunca tive second thoughts sobre, será que é essa carreira que eu quero? Não, eu nunca tive esse dilema, né? Então eu fui em frente e me saí bem porque esse professor do ensino médio, ele dava coisas muito avançadas. Hoje eu vejo, né? Hoje eu vejo. Então eu tinha uma boa formação. Então aqui na graduação, primeiro ano, eu consegui me sair muito bem, tranquilamente. E tinha minhas dificuldades com física e matemática e cálculo, mas a química eu dei conta do recado legal. E aí foi que eu me comecei a conhecer um pouco o que acontecia aqui no instituto e tal, e me coloquei para a iniciação científica Olha, e na sequência foi. Mas basicamente foi uma pessoa que me influenciou muito, o professor Demóstenes dos Santos Correia. Ele era engenheiro agrônomo formado lá na USP de Piracicaba, na escola de engenharia, de agronomia, Exalc, né? E dava aulas no ensino médio. e Naquela na época era assim, graduação a gente tinha você já, a professores química com orgânica já boa começou formação, né? De química, de a te física, de matemática. despertar Então isso um ajudou muito. interesse especial? Como é que foi isso? A mim, sim, era o sonho de poder entender o que estava acontecendo nos fenômenos da vida, no nosso corpo, nas plantas. Um sonho, né? Porque hoje eu vejo que a gente entende tão pouco, mas aquilo me jogava para a área de química. A inorgânica nunca me atraiu. A analítica eu acho que não tinha muitas habilidades, nunca fui muito metódico e olhando as 14ª casa decimal. Eu nunca tive esse essa vocação. Então, a química orgânica sempre me atraiu. E aí, o nosso diretor aqui, o primeiro diretor do instituto, ele era a pessoa-chave na área de química orgânica. E aqueles alunos que tinham uma média, um rendimento bom nas disciplinas, eram convidados a fazer iniciação científica. Eu mal sabia o que era iniciação científica. Aí eu fui convidado a começar um Que trabalho de legal. iniciação. Ele era o chefe, mas quem realmente me orientou ali no laboratório foi a professora Anita Marçaioli, porque ela era a orientada dele
Então ele era o diretor, ele Pili, já tinha doutorado ô e Pili, tal. como é que era a A Anitta Unicamp nessa estava época, assim? trabalhando no seu Quantos... mestrado, tinha Não terminado o tinha... mestrado e A estava Química não começando o tinha aquele prédio doutorado. espelhado E ainda, ela ele é me recebeu. bem Oi. depois. Não, 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 não. Nós tínhamos só os dois blocos lá, o A e o B, né, que Eram são os mais compartilhados, então você antigos. tinha um E ali tudo laboratório de pesquisa acontecia, as compartilhado? Não, aulas, os era um... laboratórios de ensino, os laboratórios de pesquisa, né? Não, a gente tinha alguns laboratórios só para ensino, eram 4 laboratórios de ensino, um para cada departamento, digamos assim, né? Orgânica, inorgânica, analítica física e química. E depois os demais eram os laboratórios de pesquisa. O número de docentes na época era pequeno, talvez, eu não tenho o número certo, mas 30 por aí. Então eles se acomodavam nesses laboratórios de pesquisa, mas, assim, para a época, as instalações eram muito boas, porque havia bons equipamentos de uso coletivo, né, institucional, e havia também insumos que foram importados, aí eu não tenho a memória, logo que o Instituto foi implantado, se criou um bom almoxarifado. Bom, assim, no sentido de que dava para fazer pesquisa sem ter que ficar limitado a importações ou outros tipos de sei lá, outras dificuldades a mais, né? Agora, obviamente, que quando você queria fazer alguma coisa um pouco diferente do normal, apareciam dificuldades. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente bem quando nós tivemos para preparar butil-lítio, porque não tínhamos butil-lítio, mas precisávamos de usar butil-lítio para fazer LDA. E aí tivemos, eu digo, porque eu acompanhei, eu não fiz, obviamente, mas eu estava no laboratório e vi os professores fazendo a partir do cloro butano, de lítio metálico e toda aquela precaução para que não tivesse nenhum evento pirofórico por ali. E as pessoas daí usavam o butilítio, né? Mas isso foi mudando à medida que as coisas foram progredindo e era um instituto funcional, mas era assim, bastante, exigia bastante criatividade, era desafiador, mas ao mesmo tempo era aberto a novas propostas e a independência de cada grupo era algo totalmente preservado, ou seja, não havia aquela escalonamento de, eu sou catedrático, porque a Unicamp foi criada no modelo mais da Universidade Norte-Americana, né? A USP tem um modelo que é alemão, que também funciona, e eu respeito totalmente, mas aqui nunca houve, por exemplo, os grandes catedráticos que ditavam tudo o que podia acontecer. Se tem uma festinha de aniversário acontecendo por aqui. Então, cada um tinha total liberdade. E aí, com a liberdade, vem também os grandes desafios, porque você tinha que criar os seus próprios interesses, as suas linhas de pesquisa, né? Não havia, você não herdava uma linha de pesquisa, você criava, botava para funcionar uma coisa que não existia. E todos que chegaram aqui, muitos que deram a primeira geração de professores, muitos vieram da USP, eram recém-doutores lá, foram contratados aqui e muitos do exterior. Então, vários Mas, norte-americanos, alguns mas me japoneses, corrija se eu estiver alemães menos, errado, mas Pili, tivemos. essa Alguns ficaram, a época, maioria não início ficou, ali, mas alguns final ficaram e se dos anos aposentaram aqui. 70, né, início dos anos 80, houve um movimento do governo brasileiro também de trazer esses pesquisadores de fora para meio que semear o que seria a pesquisa e desenvolvimento em determinadas áreas, né? Então, assim, muita gente veio nesse intuito, como por exemplo o professor Bruce Cover aqui para o UFRJ, Jaime Rabi, que veio, que estava nos Estados Unidos fazendo um pós-doutorado, depois veio para o Brasil, apesar ele é chileno, ele não é americano, mas bom, estava fora do Brasil. E acredito que em São Paulo e Campinas também não seja muito diferente. Por isso que a gente vê muitos nomes de estrangeiros mais antigos, né, nas universidades como a FRJ, Unicamp, USP, por exemplo.
A USP teve realmente um programa junto com, acho que foi a National Academy of Science norte-americana, em que vieram vários jovens doutores, pós-docs, mas também tinham os responsáveis pelo programa, né? Então, por exemplo, o Tim Broxton, que nós conhecemos, professor Tim, veio nesse programa, outros vieram, Ok. alguns retornaram, mas aqui para Campinas, eu não me lembro de nenhum ter vindo através desse programa. O que se fazia na época era o diretor, o primeiro diretor, o professor Jair Campelo, né? E o professor Tilento, que de fato foi o diretor oficial, mas quem tocava Legal. o instituto era o professor Jair Campelo, que era o diretor associado. Eles publicavam no Chemical Engineering News oportunidades para jovens docentes. Então, esses anúncios é que atraíam a novos jovens norte-americanos, principalmente, porque era Chemical Engineering News, e quem nós tínhamos um ponto de contato nos Estados Unidos, o Instituto tinha, que arregimentava alguns nomes para enviar os currículos. Vou lembrar o nome do professor e agora me Entendi. fugiu, mas E, foi Pili, assim que assim, a estrutura, pelo menos na área de química sim, orgânica, foi se montando, né, ao longo dos anos. sim. Eu acho que foi o Vitor. Professor Wenkert é um nome muito famoso. Acho que o Vitor, não tenho certeza, mas o professor Vitor trabalhou com o professor Wenkert. E o professor Jair Campelo Legal. tinha contato com o professor Wenkert, e ele meio que serviu como Pili, embaixador você nosso da Unicamp consegue nos Estados Unidos se e recordar conseguiu ajudar a dessa montar um época, pouco o ainda quadro na de docentes graduação, aqui. provavelmente do meio para o final da graduação, quando você estava já fazendo essa iniciação científica na área de orgânica, você consegue se lembrar mais ou menos o que te fez falar assim, cara, é isso que eu quero, eu vou fazer pós-graduação, eu estou fascinado por isso aqui. Aonde foi o ponto de virada que você falou assim, é isso que eu quero fazer para minha vida, não tem Queria outra coisa. Eu queria emendar nessa pergunta do Rodrigo, com o que é que você trabalhava na sua iniciação? Qual era o viés do projeto? O que que tinha? Eu basicamente fazia coluna cromatográfica enormes, assim, porque a gente ia para o campo, eu acompanhei algumas vezes para coletar as plantas, né, que a Anitta trabalhava. Ela trabalhava com diferentes espécies, né? Algumas ricas em alcaloides, outras em sesquiterpenos. Eles iam também buscando novidades dentro de cada espécie, né? Então eles não ficavam com uma só, tinha várias espécies que eram estudadas. Aí coletava a planta, secava, etc. E daí botava para extrair nos frascos enormes com álcool. Tinha extração alcoólica, tinha extração, acho que de clorofórmio, tinha extração com éter etílico, eu acho. E depois vinham as colunas, né? Então, basicamente, assim, eu era alguém que ficava tomando conta de coluna cromatográfica, trocando os frascos, né? Mas isso, apesar de ser um trabalho técnico, eu ficava fascinado com o que eles conversavam a respeito daquelas plantas, porque ficou claro para mim que o que eles buscavam era um ingrediente ativo ali que pudesse ser o ponto de partida para alguma aplicação, basicamente uma aplicação farmacológica, né? Então, havia sim um fascínio muito grande pelas estruturas em si, dos compostos novos, principalmente, né? Ninguém dava bola para coisas que já tinham sido isoladas, mas se buscava alguma coisa nova. Mas eu ficava fascinado para entender melhor como que algo que existe dentro de uma planta Sim, pode vir a ser útil para tratar algum tipo de doença. Porque parecia no início para mim dois mundos muito distintos, né? A planta faz o que interessa a ela para ela sobreviver, etc. Mas de repente você tem um metabólito lá que
pode ser de utilidade em outra situação. E aí eu comecei a ler um pouco sobre isso durante a iniciação científica, né? E uma das primeiras coisas que me caiu nas mãos foi a história da penicilina, que para mim é um marco, assim, em termos de uma virada, né, no tratamento de doenças infecciosas, né? Então, isso me fascinou muito e eu falei, não, eu acho que eu quero fazer isso, é produtos naturais e ver o que que eles podem contribuir para o entendimento ou o tratamento de algum processo patológico, alguma doença, né? Então, eu acho que ali foi esse o gancho que me pegou. Eu sabia desde sempre que o meu interesse estava voltado para o mundo natural, os produtos químicos, pequenas moléculas isoladas de espécies vivas, né? Seja planta, seja micro-organismo, o que for, e de que modo elas poderiam ser relevantes, meaningful, né? Para algum, algum estudo, algum tratamento mais biológico. Eu até hoje me arrependo bastante de não ter mergulhado mais na biologia naquela época. Eu fiquei limitado à E química na minha e época de quando estudante. Mas acho você que eu teria me termina beneficiado a muito se eu tivesse graduação, aprendido você mais vai para bioquímica. pós-graduação para um Mas não doutorado cheguei. direto, correto? É. Então, aí de novo volto. Por isso que eu digo que foram várias coincidências. Quando eu vim a Campinas, obviamente que a USP era a mais renomada escola, mas eu não tinha como me manter em São Paulo, né? Então eu optei por Campinas. Por felicidade, era um instituto que estava se formando, precisavam de professores. Se eu tivesse ido para a USP, talvez não tivesse sido contratado lá, entendeu? Porque lá já estava mais estruturado e tal. E aí o que que eles faziam? Os melhores alunos de cada turma, eles convidavam para ficar como instrutor de ensino. Instrutor de ensino é o que seria hoje, sei lá, um auxiliar de ensino, um pós-doc que dá aula. Como se Então, fosse um eu professor tinha a missão temporário. de ajudar nas aulas de laboratório de química geral. Temporário, mas sem título algum, era um graduado, né? Mas com o compromisso de fazer o doutorado. Ok. Então, eu tinha 4 anos, teria 4 anos para fazer o doutorado. Se eu não fizesse, eles Mas em mandavam todos os embora, lugares, né? pararam, Porque a gente cortavam o conversou com vínculo. Aqui bastante era gente, tudo era informal, tudo não tinha meio assim, concurso, não tinha era nada. justamente a Tudo estruturação do que a gente tem hoje, né, Pilha? Assim, não tinha o que fazer, porque você não tinha recursos humanos para poder ocupar todas essas vagas, né? é, não, exatamente. Então, eu tinha tido um estágio legal na ROD, aqui na indústria química da ROD, aqui em Paulínia. Tinha uma proposta de ficar por lá, mas eu sabia que eu não ia preencher minha alma ficando numa indústria, porque eu vi que, apesar de ser uma indústria bastante dinâmica e tal, tinha umas limitações assim do que você podia fazer ou não podia fazer. Daí eu optei por ficar aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não podia ter feito escolha melhor. Por quê? Aí eu consegui fazer o doutorado. Com o doutorado em mãos, eu fui promovido a professor assistente, né, o MS3 atualmente nas estaduais aqui. E aí pude seguir minha carreira. Mas era feito assim, eu e muitos outros colegas também foram contratados dessa forma, né? E Eram os melhores como da é que turma foi a de escolha graduação e do eles seu convidavam orientador? para Na ficar época, como auxiliar de ensino, contextualiza um pouco instrutor de para o ensino. pessoal que tá ouvindo quem era o Cacheres, né? Então, Também a para escolha do Leandro, porque assim a gente conhece, mas talvez algumas pessoas não tenham ouvido falar ainda, não conheçam. o professor Cacheres foi um dos norte-americanos que vieram para cá com essa atuação do professor Wenker, esses anúncios no Chemical Engineering News, né? E ele tinha vindo para cá depois de fazer um pós-doc com o professor Hasner. O professor Hasner
também é bem antigo, assim, acho que já faleceu, inclusive, mas ele trabalhava com química de anéis tensionados, azirinas, aziritinas, enfim, o negócio dele era investigar a reatividade de anéis tensionados. Ele ficou muito tempo no Colorado, na Universidade do Colorado, em Boulder, e o Cacheres, o professor Cacheres, fez o pós-doc dele e de lá veio para cá. E ele trouxe essa linha para cá, né? Bom, mas como que eu optei pelo professor Cacheres? Foi pelo desempenho dele em sala de aula. Eu fiz uma disciplina com ele, que foi métodos físicos. Basicamente era UV, IV e RMN de hidrogênio. Carbono nem se tratava naquela época. E eu fiquei assim fascinado com a didática, a lógica dele de explicar as coisas, a clareza que ele passava assim, e o rigor, porque ele era rigoroso, né? Na época. Até tem um episódio muito interessante que eu conto para os meus alunos, que, bom, terminado o curso, uma vez que ficou certo que eu ficaria aqui na Unicamp e faria a pós-graduação, inicialmente era o mestrado, né? A gente se matriculava no mestrado. Eu fui procurá-lo em dezembro, falei, olha, professor, minha situação é tal e tal essa, eu gostaria de fazer o mestrado com o senhor, queria ver o que o senhor tem de projeto, etc e tal. Muito bem. Fizemos lá os arranjos, ficou certo que ia trabalhar com uma ciclopropeniminas, que é um anel de 3 membros com uma dupla de nitrogênio hexociclo. E eu disse para ele, tá bom, quando que eu começo? Agora vem o final de ano, tal, você pode me procurar, sei lá, dia 3 de janeiro, não lembro que dia que era uma segunda-feira, primeira segunda-feira do ano. E eu ainda muito desligado de tudo, acabei aparecendo 2 dias depois. Aí eu entrei na sala dele, batei na porta, a primeira coisa que ele falou aqui, olhou pro relógio, o senhor está 2 dias atrasado. A vida não vai ser fácil aqui. Mas eu me enquadrei e tudo foi muito, muito bom. Ele me ajudou demais. Mas era assim, era a gente tinha algumas limitações, né? Não dava para fazer tudo que a gente imaginava. Então, o que tinha no almoxarifado era o disponível para testar. Então, a gente explorou a reatividade de ciclopropeniminas com alguns ilírios de piridínio, isoquinolina, que era o que dava para a gente fazer e investigar quais eram os produtos Isso, formados e tentar isso era tirar em algumas 1900, lições da 1977, né? reatividade Mais ou menos. desses compostos. Mas, E, assim, e, e pois assim, não, você está falando assim, investigar a 7, eu comecei em reatividade com o 77, que tinha exatamente. no almoxerifado, ok, até aí tá tudo legal. Como é que fazia para caracterizar essas coisas, Pedro? O que que tinha disponível no IQ como ferramenta para você poder, né, Então, entender o que tinha acontecido, caracterizar e poder ter todas as informações necessárias? uhum, sim, sim. Então, como eu disse lá atrás, o Instituto foi montado com uma boa infraestrutura compartilhada de equipamentos, né? Quais equipamentos eram esses? A gente tinha um bom espectrômetro de massas, a gente tinha um ressonância de hidrogênio, que era um T60 da Varia, mas tinha também um maior, que era o XL100 da Varia, que fazia carbono e hidrogênio. Sim, sim. Tínhamos infravermelho, enfim, tínhamos o básico. E aí um analisador elementar, naquela época, análise elementar. Tínhamos um analisador elementar. E tinha alguns outros equipamentos, digamos, não essenciais, né? Tínhamos polarímetro, mas eu nunca trabalhei com nada opticamente ativo no doutorado, mas quem fazia produtos naturais tinha que usar, né? E outros equipamentos. Então, isso tudo era disponível, e Caramba! dava para ser usado, mas era uma coisa muito engraçada, porque sabe qual era o gargalo? Cloroforme deuterado. Porque não tinha, né? Era importado. E então, meu orientador, o Cacheres, guardava o cloroforme na sala dele. Então, quando você precisava, você batia na porta e falava, professor, eu já fiz ponto de fusão, infravermelho, tá aqui o resultado, mas eu preciso agora fazer o hidrogênio. Daí ele dá. Tubo de ressonância era outra coisa. Hoje pode parecer uma coisa assim, anedótica, mas era difícil. Se você quebrasse seus tubos para você conseguir de novo,
demorava. Mas assim, o equipamento tinha. E, A e gente não tinha né, o combustível para fazer ele rodar. Não desculpa, tinha e nessa ponto do época que você combustível começa então seu para ele doutorado, é o rodar, seu né? primeiro contato com Mas foi reações e plenamente com a suficiente. estrutura do laboratório. E Exatamente. Exatamente. Porque na iniciação, como eu disse, basicamente era isolar. E daí, quando eles caracterizavam, eles mostravam para a gente a estrutura, tentavam explicar alguma coisa das atribuições nos specs e tal, mas basicamente era uma coisa de separação quem eram mesmo, os né? seus colegas nessa E época? no mestrado é que eu comecei a fazer reações, as primeiras reações químicas mesmo. Então, no grupo, já eram mais sêniores, o professor José Augusto Rosário Rodrigues, que faleceu há alguns anos atrás, era, acho que ele foi o primeiro aluno de doutorado do professor Cacheres. Ah, deixa eu me lembrar quem mais, dos que vocês talvez conheçam. O professor Herrera, Antônio Cláudio Herrera Braga, também fez o doutorado com o Cacheres, fez o mestrado, não me lembro com quem, acho que um casal, acho que era o professor Bravo, que não ficou muito tempo aqui. O Paulo Imamura era meu contemporâneo, o Paulo Imamura trabalhou também no mesmo laboratório que eu fiz a iniciação, depois ele fez o doutorado com o professor Rúvida. Ah, dos que eu lembro nesse momento, os contemporâneos eram mais ou E a menos esses, parte né? de bibliografia, E assim, como é que era? O acho que que eram que... esses que eu tenho memória agora. Sim. Ah, isso era muito legal. Hoje eu tenho muitas boas memórias, porque era tudo impresso, né? Então, a gente era rato de biblioteca. Isso era todo mundo. Por quê? A gente tinha aqui uma coisa chamada exames cumulativos. Isso depois que eu passei para o doutorado. No segundo ano quando eu completei um ano de mestrado e o projeto começou a dar certo, aí o professor Cacheres falou, eu também nem sabia disso. Olha, seu projeto está andando bem, você está demonstrando interesse, está trabalhando direitinho, tem a possibilidade Ah, de sim. você fazer o exame de qualificação de mestrado e já pedir a passagem para o doutorado direto. Agora, o que você ganha é que você vai encurtar um pouco o tempo na sua formação, 1, 2 anos talvez. Me pareceu ok. Então aceitei, fizemos o exame. Eu me lembro que Sim, o tema sim. do exame foi o uso de orbitais moleculares de fronteira em síntese orgânica. Aquele livrinho do Flemme, sabe? Aquele pretinho. É aquele. Eu tinha que ler aquilo, eu tinha 20 dias para ler e fazer uma apresentação. Eu nunca tinha visto orbital molecular, né? Nem sabia o que era, mas deu certo. Aí, ok, passei para o doutorado. No doutorado, tinha os chamados exames cumulativos. Eram exames que você tinha 12 chances e deveria passar em 7, eu acho que era metade mais um. Mas como que eram feitos? E esses exames eram de todas as áreas. Você tinha que ter, ser aprovado pelo menos um de cada área. Analítica, Caramba. físico-química, inorgânica e orgânica. E eram feitos na biblioteca no sábado. Então, o que que era o exame cumulativo? Um professor era designado, pegava um paper e fazia questões sobre aquele paper, sobre a parte estrutural, como foi determinada a estrutura, por que que essa estrutura, qual é o mecanismo, qual o escopo, enfim. Você tinha que responder em 3, 4 horas. Então, a gente lia tudo que chegava na biblioteca para se preparar, né? Então, a gente virava rato de biblioteca. Tanto é que nas revistas da nossa área, era comum ter ah, as, a- as iniciais de cada um que leu aquele fascículo. Então, se você vier na biblioteca, tem meu rap lá em vários, né? Tem o do Zé Augusto, que era o JAR. Tem o Rúvida, que era EAR. O Cacheres, que era Silenciosa. AJK. Então, era meio que uma competição não silenciosa, para ver quem chegava primeiro para ler. E quando as revistas chegavam, elas chegavam nos pacotes, acho que
eu não sei se vinham de navio, vinham de avião, mas acho que era de navio. Chegavam uns pacotes, várias ideias, a bibliotecária separava. E aí muita gente pegava 3 ou 4 e levava para casa. Passava a noite lendo, final de semana, né? Era muito legal, assim, essa competição silenciosa, sabe? Quem leu o que já chegou na biblioteca. Hoje em dia isso não tem a menor, não faz sentido algum. Mas a biblioteca era um elemento chave, era muito boa, sempre foi Mas muito sabe que bem eu servida sinto a um nossa pouco de biblioteca, tanto de falta da livros quanto revista, de Pili, assinaturas, né, de periódicos. porque é óbvio que com a quantidade de informação que a gente tem hoje, a quantidade de revistas, né? Esse hábito que nós tínhamos de ir à biblioteca, hoje ele seria muito dificultado, praticamente impossível você ler todas as revistas, né? Mas aquela época, principalmente quando eu estava no meu mestrado, no final da iniciação científica e início do meu mestrado, eu sinto um pouco de falta do hábito de abrir a revista e ver os artigos que não são muito da área onde eu trabalho, né? E você poder ver, às vezes, coisas dentro desses artigos que você nunca baixaria esse PDF e que é uma coisa que, cara, você fala assim, isso aqui interessante, sei que eu possa Exatamente. usar de alguma maneira em algum projeto que eu tenho. E hoje essa informação você perde ela, porque você não tem a menor condição de É cobrir tudo on que está on sendo demand, publicado. né, você vai só direto onde você quer. Mas e tinha também o ritual de ir para a biblioteca, né, que era o momento não, o ritual de ir para a biblioteca também, né, que é o momento que você É, ia exclusivamente para fazer oh, isso. desculpa, Hoje Fernando. você tá repleto de coisas junto enquanto você tá lendo um artigo, né. Isso. E As fazer estantes, pesquisa bibliográfica no Chemical Abstract. as Isso estantes para des nós, as geração estantes atual, é deslizantes, né. paleontólogo, do paleolítico, quer dizer. Eu acho que as bibliotecas têm que se reinventar, viu? Porque eu fico muito triste que nossa biblioteca hoje aqui é pouquíssimo frequentada. Os alunos de graduação frequentam assim na época de provas, eles se juntam ali para estudar nas mesas, mas o andar de cima onde estão os periódicos é pouquíssimo frequentado, né. Mas eu entendo, agora eu acho que tem que se reinventar, né. E como vocês estavam comentando, quantas vezes você não abria uma revista e achava uma coisa totalmente fora daquilo que você estava procurando, mas muito até mais interessante do que você estava atrás, então, era meio fortuito isso aí, ao acaso, mas era um jogo, assim, interessante quando você encontrava um trabalho que você não esperava ver, estava ali, te trazia muita informação ou instigava você a pensar sobre aquilo, né. Mas era uma parte interessante da nossa vida. Alguns tinham até uns caderninhos que anotavam as referências, botavam lá com comentário. Eu não era tão organizado assim. Quando chegaram as máquinas Xerox, eu passei a ser um fã do Xerox, né. Até tive que limpar outro dia aqui minhas gavetas, porque tinha muita coisa. Hoje não faz mais sentido algum. Mas aí eu comecei a arquivar coisas por assuntos e tal, tinha umas pastas que eu guardava aqui. Mas era uma parte que eu era muito romântico, né, naquela época, assim. Se você olhar a vida hoje é muito mais pragmática, cheia de coisas muito uma demanda muito grande, mas Pili, naquela qual época era o a grande gente desafio da sua podia sonhar tese? um pouco Que mais, né, podia ser quando ela começou a se estruturar, você olhava para aquilo e falava assim: aqui vai dar trabalho. cara, eu vou ser muito sincero com você, eh, a gente não tinha um grande desafio, a gente queria estudar o que acontecia nas reações. Né. Por quê? Era um estudo de reatividade. Então, eu brinco com os meus alunos, a síntese total sempre me fascinou, porque eu imagino a síntese total assim, você tem um alvo, você joga o seu dardo e ele tem que chegar lá no centro do alvo. Qualquer coisa fora daquilo é fracasso, queira ou não. Porque se você partiu para fazer aquilo e não chega, é sinal de que algo aconteceu.
Agora, quando você estuda a reatividade ou metodologia, é o contrário. Epistemologicamente é outra coisa. Por quê? Você joga o dardo e em torno dele você traça o alvo. Então, eu, na minha tese não tinha grandes desafios, a não ser descobrir alguma reatividade que levasse a produtos que ninguém conhecia. Mas dizer assim, eu quero chegar ali, não. Não. Então, eu entendo, porque era isso que dava para fazer. Era isso que dava para fazer. Então vamos fazer, e aí você ganha o treinamento em mecanismo, no rigor da análise. Cacheres era muito rigoroso, ele fazia a questão de que a gente entendesse o que estava acontecendo, encontrasse uma explicação lógica, etc. e tal. Então todo esse treinamento foi de grande utilidade para mim. Mas falar assim, não, a gente só termina a tese quando você chegar aqui? Não, né? Então, era isso. Depois, quando eu me voltei para uma área mais de síntese de produtos naturais, aí sim eu pus à prova essa capacidade de atingir o alvo, né? Às vezes atingia, outras vezes não E atingia, mas você era o que chega eu achava ali que deveria próximo, ser né, feito. ao final do seu doutorado, com essa possibilidade que você fala, possibilidade não, né, com essa realização, então, de virar um professor, de se tornar um professor efetivo da Unicamp, né? Nessa virada, eu queria que você comentasse algumas coisas. Primeiro, como é que foi a Filosofia. defesa da tese? Se você lembra quem é que era a banca? Segundo, como é que foi a partir do momento que você se tornou Temos. professor da Unicamp, para você estabelecer o seu grupo de pesquisa, e quanto tempo demorou, então, para você partir para o seu pós-doutorado? Se você emendou isso, teve um tempo no Brasil ainda? Não. Aqui havia também uma outra prática não escrita no Instituto, que é todo mundo, depois de concluir seu doutorado, que tinha conseguido o vínculo, né? Virou professor assistente ao defender, tinha que sair para o Entendi. exterior. Se você não saísse, as pessoas te olhavam assim meio de lado, assim, ó, o que você está fazendo aqui? Então isso também foi uma Legal. coisa muito legal, porque todos tiveram a oportunidade de ir, e a grandíssima maioria foi, né? E foram para universidades muito boas, né? Oxford, Cambridge, muitos foram para a Europa. Eu e Paulo Imamura fomos os primeiros a ir para os Estados Unidos, né? Paulo foi com o professor Paul Greco e eu fui com o Clayton Hitchcock. Mas, assim, todos tinham que sair. Então, isso foi uma epifania, assim, para mim, porque conhecer o mundo lá fora, como que a ciência era feita, é para todo mundo, eu acho, né? Foi uma revelação. Falei, poxa, como a gente está distante disso, né? Como a gente está distante disso. Então, eu fui quase em seguida. E era tão grande a vontade que eu e minha mulher praticamos uma coisa que hoje eu acho que eu não faria. Nós Nossa fomos Senhora! para Berkeley com um bebê de 40 dias. Estava tudo acertado. Aí veio a gravidez e falamos, nós vamos de qualquer jeito, né? E fomos, e deu tudo certo, mas podia não ter dado, né? Mas deu tudo certo. Então era uma coisa assim que movia as pessoas em toda a Unicamp, não era só no IQ não, na física, na matemática, todo mundo que estava assim numa situação de início de carreira tinha que antes ir para fora. Isso fez toda a diferença, fez toda a diferença. Agora, você me perguntou da minha banca de defesa. A defesa foi tranquila. Eu me lembro muito bem que meu orientador dizia: Olha, rapaz, não fique nervoso. Você trabalhou nisso 4 anos. Ninguém mais sabe mais do que o outro sobre isso do que você mesmo. Aí deu uma acalmada, baixou um pouco a adrenalina e correu tudo bem.
Na banca estavam a Carol Collins, vejam vocês, uma química analítica, porque naquela época não tinha tantos professores para compor uma banca, e ela era a coordenadora da pós-graduação. O professor Rubner, o professor Roberto Rittner, que na época ele era da USP, mas depois ele se transferiu para cá, e meu orientador, e tinha o quarto eu não estou recordando quem foi. Mas foi assim, uma defesa sem sobressaltos, porque a questão toda vocês têm material para publicar uma coisa, a gente já tinha publicado um trabalho, depois saiu o JOC, Publicado então por carta, né? estava tudo sob controle, né? Não teve nenhuma... Sim, por carta, era muito... não só isso, né? Desenhos de estrutura era feita à mão pelo nosso desenhista. O desenhista aqui era o cara mais cobiçado, porque ele tinha uma demanda de trabalho extraordinária, né? Porque tese, Caramba, tinha um publicação, tudo desenhista era aí? ele Isso que eu nunca fazia tinha os ouvido. esquemas, Tinha um as desenhista, figuras, etc e tal. Mas era tudo por carta. que legal. Tinha o seu William Calaf, ele já faleceu também, mas ele é muito hábil, um desenhista muito bom. Eu acho, eu não sei se está aqui na minha, eu não vou procurar agora, mas eu tinha uma, Como se fosse uma régua, né? uma plaquinha de plástico assim com os anéis que a gente um template que a gente fazia os hexágonos do benzeno, do ciclohexano, tava tudo ali. E ele tinha coisas muito mais sofisticadas, né? Era Como é tudo que muito manual, tudo entre muito né, artesanal, né? essa transição do doutorado e para Não o tinha nenhuma pós-doutorado, ferramenta. você participou assim de algum evento científico? Tinham eventos e o que ajudou você a escolher o seu supervisor e o grupo que você ia para fora, ou foi o contato? Como é que foi isso? O que tinha o congresso, era SBPC, né? Ah, a SBQ se reunia dentro da SBQ, né? Era parte da reunião da SBQ. Então, essa era a reunião que tinha, não tinha outra. E a gente ia, levava os trabalhos, conhecia as pessoas, etc. E tal. Agora, a escolha do pós-doc veio dessa leitura de biblioteca. Veio da leitura de Jacques, de Jock, de Tetrahedron Letters, Tetrahedron. As Foi o revistas que, contato com na ele? época, eram as que atendiam a comunidade Como é que de foi o orgânico. contato com ele Eu para sabia quem era. essa Oi? correspondência? Desculpa. Era a carta. Era a velha e boa carta. Então, eu escrevi, com o auxílio do meu orientador, lógico, a Cheres me ajudou muito, para escrever as cartas, os termos, toda a parte formal das cartas. Aí eu escrevi para o Stork, para o Daniszewski e para o Clay, todos ao mesmo tempo. Eu não sei se eu faria hoje isso, mas mandei. Bom, o Stork respondeu gentilmente dizendo que no ano que eu queria ir, que seria 84, ele já não tinha mais espaço no laboratório. Daniszewski nunca me respondeu. E o Cleiton me aceitou. Tá, tudo bem. Mas eu não me. Eu levo isso numa boa, assim, né? Nunca me respondeu, mas tudo bem. E o Cleiton me aceitou. E realmente, eu acho que eu não teria sido mais feliz do que eu fui no meu pós-doc se fosse para outro lugar. Porque assim, tudo funcionou. Não é que tudo funcionou, mas eu aprendi muito. A vida lá, apesar da gente estar com 2 filhos e a Paula não poder trabalhar, foi super bem, as coisas rolaram tão bem, eu conheci muita gente, então foi um período muito, muito agradável, de muito crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Agora eu tenho que contar uma história para vocês, a Fernanda perguntou como é que foi o contato. Eu não sabia qual era a cara do Clayton Hefka, eu não sabia, naquela época não tinha foto nas revistas. E aí Olha, ele me escreveu tal, dizendo, olha, eu vou te buscar no aeroporto, porque você vai chegar com a sua família. Muito bem. Então, para você me reconhecer, eu vou estar com o sensacional. Tetrahedron Letters na mão. E deu certo. Deu certo. Foi a primeira vez que eu vi pessoalmente, que eu vi a cara dele, que eu não sabia.
Não, ele falou que ele tinha barba, isso ele falou. Eu tenho uma barba, mas para você não ter mais problemas, eu vou estar carregando um exemplar do Teta. Não foi do Joca, interessante, foi do Teta Healy, não sei por quê. E aí foi assim que nós nos encontramos. Era tudo muito, sei lá, não sei como definir assim, mas informal, E muito, como é que era o ambiente em foi Berkeley, dessa maneira que eu Philly? o encontrei. Qual era, assim, aquela época, qual eram as Olha, grandes diferenças que você pode citar? Eu acredito que existissem algumas, né? Entre o que era, entre a infraestrutura da Unicamp e Berkeley e também das possibilidades de investigar. O que ele te dava que te dava capacidade de você voar voos mais altos na química? bom, eu devo dizer que o projeto pós-doc foi ele que propôs, né? Eu não propuseram a glicona da eritromicina que ele estava trabalhando, já estava em curso e usava muito as reações aldólicas e tal. Mas o que me chamou muito a atenção foi a grandeza do departamento, né? De você ter ali prêmios Nobel circulando, Glenn Seaborg, o Melvin Calvi da fotossíntese, o Somorjai, acho que também foi reconhecido como um prêmio Nobel. Mais o Clayton, mais o Peter Volhard, que tem um livro-texto também muito conhecido, ah, e tantos outros, assim, grandes nomes. E de uma maneira que se você quisesse, você abordava e conversava com eles. Não tinha assim, ó, marca com a minha secretária. Não. A gente ia nas reuniões de grupos de outros professores. A gente, eu participei de cursos de pós-graduação para eu ver como é que era tratado determinados assuntos, né? E obviamente que Berkeley tinha toda aquela presença dos anos 60, da geração hippie. Então era uma cidade pulsava assim, né? Você, você andava ali na College Street, passa ao lado, uma das ruas que passa ao lado do campo, você via de tudo, né? Até algumas coisas que chocavam, mas você via, né? Para mim, que era um caipirão aqui no interior de São Paulo, eram coisas do outro mundo. E, mas assim, eu nunca me, é uma cidade que eu nunca me senti um estranho ali, porque tinha tanto, é tanto estrangeiros e pessoas de outras culturas, mesmo dentro dos Estados Unidos, porque vinha gente lá da Costa Leste, vinha do Centro-Oeste, então você via ali que era um melting pot mesmo muito, muito diverso, né? Então Essa é uma a característica gente muito nunca interessante da se Califórnia, sentiu né? A estranho ali. Califórnia ela é muito multicultural. Eu faço sempre É, um paralelo que a Califórnia parece muito com Berlim na Alemanha, isso, né? A exatamente. Berlim não parece ser uma cidade alemã, porque ela é muito multicultural, ela é completamente o oposto do É, alemão tradicional, né? E a Califórnia é muito disso, né? Também é um pouco diferente do americano, o estereótipo do americano, né? não. Não encaixa, não encaixa, né? É uma outra cabeça o pessoal da Califórnia. Mesmo da Bay Area ali era muito, muito especial, né? Porque, se vê, naquela época o Silicon Valley estava bombando, né? Então as coisas estavam acontecendo ali, né? Então tinha gente de todo canto e você podia encontrar na rua, você era um a mais, mas não era assim, ou estranho, entendeu? Você era um estrangeiro, brasileiro no caso, mas nunca tivemos nenhuma dificuldade de nos adaptarmos. Também não vivemos em nicho, sim, só brasileiro, a gente fez algumas amizades, mas sobretudo, acho que essa período de pós-doutorado em família, Sem assim, dúvida. fortalece muito a união do casal, sabe? Porque você
ou fortalece ou esgarça, mas Ah, Você no meu mencionou, caso, você mencionou uma fortaleceu. característica de Berkeley que Então, é como foi. muitas outras universidades americanas também têm, né? Que é o fato de você chegar lá e você já ter tido vários prêmios Nobel que fizeram parte da universidade, né? Isso é engraçado, assim, na É, mentalidade da universidade tem que ser. americana, porque uma vez eu tive o prazer de estar num evento na Áustria, junto com o professor Oliver Cappi, que você conhece também, e a gente acabou jantando com Ah, o Grubbs, né? E aí o Grubbs comentou que quando ele chegou em uhum. Caltech, né, Bob Graham. e foi recebido pelo diretor da universidade e tal, o diretor colocou para ele que esperava dele o Nobel. Então, assim, não era uma condição para ele trabalhar em Caltech, mas o que eles colocaram é Meta. que para você estar em Caltech é porque você tem potencial para ter Nobel. Então, assim, se ele ganhasse o Nobel, Ter era nada potencial. mais do que o trabalho dele. Então, aí ele A comentando obrigação. isso na mesa e falando assim: meu Esperado. Deus, isso é uma pressão muito grande para quem está chegando na universidade e saber que o Nobel, se você ganhar o Nobel, o cara vai achar que isso é nada mais do que o seu trabalho. E é muito. E ele contou só um parênteses, Aham. ele contou uma questão muito interessante, que quando ele ganhou o Nobel, a esposa dele trabalhava na biblioteca da universidade, era bibliotecária da universidade. E aí eles, como são um casal, eles só tinham direito a uma vaga no estacionamento. E aí ele ganhou o Nobel, ele foi na direção, pediu para ver se não poderia conseguir uma Agora, segunda vaga para ele no estacionamento por causa da esposa dele, que eles tinham horários diferentes. O diretor negou, falou que não, Deus. que o Nobel não dá direito a nada, você Aham. fez nada mais do que o seu Meu trabalho. Deus, verdade. Porque tem algumas universidades norte-americanas que têm a vaga escrita Prêmio Nobel Prize, ou Nobel Laureate, alguma coisa assim, tá lá. E aí fica reservado. Mas é muito interessante. E o ambiente, bastante, uma colegialidade, assim, uma coisa que transpirava ciência, assim, não tinha nariz empinado, não tinha, sei lá, qualquer Tem, tipo tem de algum segregação das seminário, pessoas, tem não. algum seminário que Todo você mundo participou e que respirava. você Principalmente, lembra, você fala assim, é, cara, foi fantástico, isso aqui me a- inspirou ainda mais a seguir esse caminho. acho que o que mais me surpreendeu e fascinou Olha, por que ser legal. uma coisa que eu nunca tinha visto foi do Jean-Marie Lenkons, Química Supramolecular, antes dele ganhar o Nobel, antes dele ganhar o Nobel. Porque eu nunca tinha imaginado aquilo, sabe? De você ter interações não covalentes que podiam determinar propriedades e função. Parecia, depois que eu ouvi, parecia óbvio, né? Porque o sistema biológico também faz isso, mas quimicamente construir aqueles catenanas, aquelas coisas e tal, para mim foi uma coisa inesperada. Mas todos, todos os grandes nomes eu conseguia, todos, não sei se todos, mas muitos grandes nomes. Foi Stork esteve lá, Dani Shev esteve. Eu não tive coragem de falar, perguntar, ele não me respondeu. O, o nosso, esqueci agora, Sharpless esteve lá, David Evans esteve lá, fora os outros de outras áreas que eu realmente não me recordo, mas era semanal isso. Os seminários do departamento eram gente muito de destaque, né? E aí tinha aquele coffee break, aquela coisa com donuts e café, que todo mundo se misturava ali, e aí você tinha uma chance de interagir um pouco até com o palestrante, né? Então, para mim foi uma coisa riquíssima mesmo, porque deu para ver, passar ali, é como, sei lá, um filme ali, que cada semana passava um quadrinho, você tinha uma pessoa de destaque, né? Por isso que quando os meus alunos pensavam em fazer pós-doc, eu falei, ok, escolha pelo trabalho e tal, mas também um segundo nível de escolha é a universidade. Porque você ganha muito se você está numa universidade, porque lá era a Costa Oeste. Então todo mundo que ia para a Costa Oeste ia para onde? Ia para Berkeley, visitando Berkeley, Stanford,
Caltech e o Ciralei. Eram as 4 que a pessoa fazia um roteiro, né? Ia para a Costa Oeste, daí aproveitava e visitava todas essas daí. Isso e da Alemanha, Dieter Reynders também teve, o Zebar teve, da Suíça, da Inglaterra também, ah, foram pessoas, agora Olha deixa que eu legal. lembrar, o Baldwin foi, das regras de Baldwin. É, tinha muita gente, eu não me lembro. Então foi um bônus, né? Não só de trabalhar ali no grupo, mas de aproveitar Ô, as Pili, nessa oportunidades que o experiência, né, e esse departamento contato com oferecia, né? todas essas pessoas, como é que você avalia essa essa experiência na influência dos seus projetos futuros? E, assim, quando você volta para o Brasil, você tem algum projeto de pesquisa em mente ou você tem alguma coisa que modificou o que você queria fazer aqui? Quando eu saí para o pós-doc, eu saí já com a missão, eu sabia que a instituição aqui esperava de mim que trouxesse alguma coisa para cá, diferente, né? Porque era para isso que o pós-doc era incentivar. Então, quando eu saí, eu já saí com a missão de voltar com alguma coisa para dizer que era minha área de trabalho. E, obviamente, nos seminários, muita coisa. David Emerson foi uma influência muito forte em mim. Zeba foi uma influência muito forte em mim. Até porque ah, e- não eram pessoas Sim. que, na minha época de doutorado, já estavam no apogeu. Elas estavam subindo. Sharpless, por exemplo, também não. Então, essas pessoas, quando eu assisti os seminários lá, me influenciaram muito. Até porque eu sabia que se eu ia para uma área de síntese de provisionais, eu ia ter que ter ferramentas e um pouco de bagagem na parte de síntese enantiosseletiva, ou estereosseletiva, no caso do Evans, com os auxiliares quirais dele. Então, essas pessoas me influenciaram muito. Mas eu sabia também que eu ia encontrar aqui uma situação de reagentes e tal muito diferente que eu tinha lá. Então, tinha que fazer os pratos da balança se equilibrarem ali, né? Não dava para dizer, eu vou fazer catálise assimétrica quando eu voltar. Não, não dava. Né? Tipo Sharps, coisas assim. Mas eu posso tentar usar alguma coisa que ele já produziu. Então, isso também foi um aspecto que, para mim, foi muito importante. Por isso que eu digo, eu acho que eu não, se eu tivesse isso para outro lugar, talvez eu não tivesse aproveitado tanto, sabe? Porque foi uma conjunção de coisas, uma vida particular, assim, da nossa família, bem organizada, tranquila, não deu nada errado, em termos de saúde, eu quero dizer, né? Uma vida profissional interessante, uma vida cultural também que deu para aproveitar alguma coisa, não que a gente frequentasse teatros e museus, mas viver ali naquela comunidade que era pequena e você convivia com pessoas de diferentes origens, E diferentes quando culturas, você foi muito legal. Acho que foi os 2 melhores anos da minha vida, pensando bem, viu? Não tinha pressão de nenhum tipo, assim, a não ser a minha mesma. quando E aproveitei você muito, volta aprendi para o muito. Brasil, mais ou menos que ano isso? 84, final de 84, passei o Natal. Eu saí em 82, saí por volta de setembro, E aí, de como é 82, que voltei é em você dezembro de voltar de 84. uma experiência, como você já relatou aqui, fantástica, provavelmente com a cabeça fervilhando de ideias? Como é que é voltar para a Unicamp e aí deixar a poeira baixar, né? Assim, botar a cabeça no lugar e focar naquilo que você vai desenvolver como linha principal. Como é que você, se é que tem, se é que você equacionou isso de alguma maneira, ou você decidiu aquilo que era mais viável a ser feito naquele momento para a partir daí crescer dentro da área? Bom, a vantagem que eu tinha é que eu sabia para onde eu ia voltar, né? É diferente de quem vai e ainda tem que se colocar em algum departamento, passar em algum concurso. Eu sabia o que eu ia encontrar aqui.
Então isso era uma vantagem. E eu moldei aquilo que eu podia fazer aqui logo ao iniciar meu trabalho, antes de ter projetos aprovados e coisas assim. Então eu voltei no final de 84, e início de 85 já estava com um aluno de uma aluna de mestrado, alunos de iniciação, e eu tive também uma ajuda muito grande do Clayton, porque ele me cedeu alguns reagentes, e nada que fosse perigoso de transportar, nada. E eu trouxe alguns reagentes na minha bagagem. Naquela época era bem mais simples. Hoje não dá mais para fazer isso. E então, eu tinha alguns reagentes que eu pude iniciar um trabalho na área de síntese de feromônios, que eram moléculas mais simples, são moléculas mais simples, mas somente o professor Tércio Barbosa Ferreira, lá em São Carlos, trabalhava com isso naquela época, né? Mas ele trabalhava com famílias de feromônios pouco diferentes daqueles que eu escolhi. Eu escolhi com base em quê? Em usar a reação Aldolio, porque era isso que eu tinha aprendido lá, estéreo seletivo. Então, os meus primeiros trabalhos foram voltados para a síntese de alguns feromônios usando reações aldólicas estéreo seletivas. No começo era forma racêmica, porque não tinha como pensar em fazer nada enantiomericamente puro. Eu também sempre tive uma cautela, assim, eu sempre queria ter mais de um galho para eu me segurar, entendeu? Então, se desse errado ali, eu teria uma outra linha de frente. Aí foram os íons acil e imínio. Aliás, também foi uma palestra do professor Spekan, da Holanda, acho que ele já faleceu, lá em Berkeley, que ele apresentou essa química de íons N-acil e imínios. E não tinha ninguém trabalhando aqui, e eu achei que aquilo poderia, achei não, né? Claramente aquilo poderia dar uma entrada na síntese de alcaloides. Então foi outra linha que eu dei, iniciei aqui, logo que eu cheguei. Então, foi sim uma adaptação à realidade local, que dava para fazer, que não estava sendo feito, mas que eu teria alguma chance de conseguir levar à frente. Depois vieram os projetos FAPESP, CNPq, de auxílio e tal. Aí deu para. Ah, eu também tive um ponto positivo. Eu consegui um grant no exterior, que é da International Foundation for Science. É uma entidade sueca que financiava projetos em várias áreas em países terceiro mundo. Naquela época chamava terceiro mundo, hoje não pode mais. Então, esse dinheiro em coroas suecas, ele me permitiu importar coisas com muito mais facilidade. Porque naquela época, a gente estava proibido de fazer importações, porque o Brasil tinha uma dívida externa enorme. Isso é falando da metade da década de 80. Então, você não tinha como chegar para o CNPq e pedir para importar coisa, mesmo pela FAPESP era difícil. E esse dinheiro, que foi acho que $20.000, mas na época era uma fortuna, uma fortuna. Ele me deixou com dinheiro, com um fundo ali para importar Caramba. coisas por 4 anos. Reagentes, quer dizer, eu botei tudo em reagente. Não queria equipamento, porque os equipamentos básicos eu tinha aqui. Era reagente, basicamente, que eu pedi. E funcionou muito bem, né? Então aí permitiu avançar mais e fazer coisas um pouco mais O, ousadas. durante esses primeiros anos, né, vamos dizer assim, de você se estabelecendo como professor na Unicamp, não se estabelecendo porque você já era professor antes, mas você consolidando o seu grupo de pesquisa e depois com o amadurecimento do seu grupo, Pili, é, quais foram os maiores desafios que você acha que você enfrentou, não só em termos de desafios químicos, tá? Mas também desafios na estruturação de um grupo de pesquisa que possa funcionar de maneira, vamos dizer assim, orgânica, né? E entregar resultados para ser um dos grandes grupos de nome dentro do Brasil na área de síntese orgânica.
Olha, sempre que você tem a missão de ser o gestor de pessoas, seja qual área for, você tem que ter uma capacidade de reconhecer as diferenças e trabalhar com elas de acordo, né? Obviamente vão ter e houve alunos muito bem formados, com uma habilidade experimental muito elevada, que quase que caminhariam sozinhos, mas teve aqueles também que não tinham a mesma formação e precisavam de uma ajuda. Então, o meu caminho para dar uma certa consistência ao grupo foi: eu trabalhei no laboratório por quase 10 anos. Eu ficava no laboratório, tinha os primeiros testes que eu fazia antes de dar ao estudante um projeto. Eu sabia que tinha chance de funcionar. Então eu estava com eles e eu passava para eles, principalmente para aqueles que tinham mais dificuldade, um pouco das técnicas que eu usava, o que eu conhecia, o que eu dominava, etc. Então eu estava ali, de pé no laboratório. A outra coisa que era muito importante, que a gente. Isso eu vi lá fora, não foi da minha cabeça, reuniões de grupo. Reuniões de grupo eram sagradas. Sim, eram sagradas. Geralmente era de sexta-feira no final da tarde, e naquela época podia ter cerveja no Facilita campus. bastante. Então, tinha um, facilitava bastante. Depois proibiram, daí era bolinha e café. Mas as reuniões de grupo eram para mim, e foram para mim lá em Berkeley, um momento de dividir os conhecimentos e, enfim, socializar mesmo em termos profissionais, né? Então, vamos repartir aqui o que cada um sabe, aprender um com o outro. Então, essa sempre foi minhas duas frentes, assim. E, obviamente, eu nunca nunca assediei, eu nunca, seja moral, seja de outra forma, nenhum aluno, nenhum. Então, eu sempre respeitei, sempre dizia para eles: olha, vocês têm que cumprir tais e tais metas, a gente colocava metas de trabalho, porque senão você não, sua bolsa vai acabar e você não vai ter resultados para defender. Basicamente era isso, né? Mas como tinha as reuniões de grupo, depois uma época eu implementei negócio de relatório mensal, bem sucinto. Enfim, foram várias táticas ou técnicas para tentar acompanhar mais de perto quando o grupo cresceu, né? Chegamos a ter 15, 16 alunos. Aí eu implementei essa coisa de relatório mensal. Mas muito respeito, assim, pessoal, entendeu? Então, eu acho que isso também ajuda o grupo a se manter mais unido. Eu aprendi isso com o meu orientador aqui, com o meu supervisor de pós-doc lá. Agora, tem outras formas de você reger e organizar grupos, mas eu acho que, vendo hoje em retrospecto, assim, eu acho que eu adotei a estratégia certa, porque até hoje a gente tem contatos com muitos ex-alunos e todos expressam respeito, assim. Não que eu acho que eu deva ter, eu não ter respeito por imensa. É uma coisa fraterna, assim, não é uma coisa imposta, não é uma coisa pesada. Entendeu? Mas foi isso. Eu acho que trabalhar nessas duas frentes, mostrar. Uma coisa, eu sempre estive aqui, até a pandemia. A gente trabalhou de segunda a sábado. E eu sempre estive presente. Obviamente, eu sempre é um pouco forte. Teve exceções, logicamente. Sei lá, 90% das oportunidades estava presente e eles vinham. Até que teve um episódio muito interessante também que aconteceu comigo. Eu tinha minha sala no outro laboratório lá onde está o Roque e o Fernando hoje. E lá tem os dois laboratórios, tem uma série de salas no corredor de professores. Eu ficava na primeira. E tinha um outro colega, professor, que nunca vinha ao sábado. E eu estava lá um dia no sábado com meus alunos e ele veio. Não sei o que ele veio fazer, mas ele veio. Ele passou por mim, cumprimentou e voltou. Quando ele voltou, ele parou na minha porta e disse assim: Felipe, preciso fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Quando você paga para os seus alunos virem de sábado?
Eu olhei para ele, chocado, não sabia o que dizer. Eu falei, olha, professor, eles estão aqui porque eu estou aqui. Foi a única coisa que me ocorreu de falar, entendeu? Mas era isso. Muitos grupos vinham, não era só o meu. O Rock, o Rúvida, quando eu estava, a Anitta, todo mundo estava aqui. Era quase que um dia normal. Não tinha os funcionários, mas tinha muitos professores. E era esse esforço também de mostrar comprometimento. Acho que os alunos entendem, lógico, eles entendem, né? E hoje é uma coisa que me preocupa um pouco. Depois da pandemia, a frequência caiu nos departamentos. E, obviamente, que eu já ouvi de colega, não, eu ficando em casa eu escrevo os papers, não sou distraída. Beleza, talvez isso funcione mesmo. Mas você perde uma coisa, você perde o contato com as pessoas. E aluno de pós-graduação, de graduação, precisa ter contato com o professor, né? Então, as ideias que você troca, ah, as coisas que você discute ou vê, são importantes. A universidade depende desse convívio. E eu vejo hoje que muitos estacionamentos estão vazios ou quase vazios. E não me consta que muitos venham a pé ou de Uber. Então, eu acho que a universidade perdeu esse elan, sabe, de ser um centro que reúne as pessoas, que permite que elas se encontrem, que discutam as ideias, que até divirjam, obviamente, tem todo o espaço para isso, de não concordar, mas tem que estar aqui. Então, isso também foi uma coisa que eu acho que uniu bastante o grupo. Verem que não era só um desafio deles defender a tese. Eu estava também nesse negócio aí. E eu dei o Fili, meu melhor, né? aproveitando Não esse, sei esse se gancho, né, deu certo. dessas discussões presenciais de ciência, eu queria que você comentasse um pouco sobre o BIMOS, né? Porque a gente sabe, ele está mais ou menos Ah, aí nesse lembrei. tempo. Tem uma alteração do que acontece, né? O BIMOS dos primeiros até um BIMOS com a sua participação, né? É. Então, o primeiro BIMOS, né, consta que, eu não participei, eu estava no exterior, consta que foi organizado pelo professor Peter Bacuzzi em Brasília. E consta que, uma anedota, todos couberam numa Kombi, A todos gente, os a gente não vai participantes. entrar nessa Essa briga, Pili, de quem foi o primeiro bimós, porque existem várias ah, é? versões a respeito de qual é realmente o primeiro bimós. Mas o de Brasília está entre um dos primeiros. Eu não sei qual é o primeiro de verdade, mas a gente já ouviu outras Essa foi, histórias aqui conversando com algumas pessoas. você me conta, você me conta. E depois o Comaceto organizou uma em São Paulo, mas foi uma reunião, assim, mais, integrando os alunos de pós-graduação. Foram poucos dias, eu não me lembro, um ou dois, eu não me lembro. Depois teve uma em Porto Alegre, que Sim. o Walter Stefani, já falecido, organizou. E aí veio a quarta. Quando chegou para organizar a quarta, Tércio, Comaceto, eu e Tim, falando, agora nós vamos fazer uma versão internacional do BMOS. Nós vamos chamar gente de fora, porque até então era só entre os brasileiros. E isso foi um fator chave, porque a gente começou a convidar pessoas importantes da área, né? Pessoas que eram editores de revista, editor associado e tal, para conhecer um pouco do que estava fazendo aqui. Então, o quarto BIMOS foi em São Carlos, foi o Tércio que organizou, eu participei. Veio, eu convidei o Cleiton, veio o Paul Wender, que foi orientador do rock, vieram outras pessoas que eu agora não vou me lembrar, e foi um grande sucesso, assim, porque foi uma integração. Bom, o Tércio era bom nisso, né? Ele é bem festeiro, então tinha muita coisa social rolando. E o quinto foi aqui. Então, o BEMOS foi realmente uma iniciativa para a gente avançar um pouco a nossa posição no cenário internacional. Porque daí o que aconteceu? Ficou
menos difícil você publicar coisas lá no exterior. Eu tenho um fato que aconteceu com o Cacheres. O Cacheres é americano, era, né? De nascença, nasceu nos Estados Unidos, criado em Nova York. Mas o nome dele não é um nome anglo-saxão, parece mais grego, sei lá. Mas ele é americano. Aí, um dos trabalhos que ele mandou, não foi o meu, foi de outro aluno, bateu no Joca e voltou. Sim, deu tempo, sei lá, 2 semanas para ir, 2 semanas para voltar, chegou. Tinha sido recusado porque tinha que ser escrito por um native English speaker. Bom, ele era o native English speaker. Então, claramente, aquilo era um preconceito de onde tinha saído o trabalho. Campinas, Brasil, sei lá. Então, outras pessoas também relatam dificuldades semelhantes, assim. Então, a gente precisava se colocar no cenário internacional de maneira que as pessoas entendessem que aqui dava para fazer alguma coisa interessante, né? Outro ganho foi os alunos puderam interagir com essas pessoas e começaram a ir para lá. Como a Macedo mandou vários, a gente também foram vários. Então, a internacionalização dessa área da química orgânica deve muito ao BMOS. Muito, Não, muito. e eu diria que o BMOS E, deve muito à internacionalização dessa geração da qual você participou. Porque se vocês não tivessem se aventurado àquela época para os pós-docs, você, Roque, Fernando, o pessoal aqui do Rio indo para a França, é, a gente não teria vamos dizer assim, essa, eh, essa capacidade de atrair esses pesquisadores internacionais para um evento num lugar tão distante assim dos centros aonde a tá, química estava acontecendo, né? tá. E quando você recebe alguns e eles veem que a coisa é feita bem organizada e tal, e que tem, eles também, eles vislumbram ganhos com isso, porque os alunos, eles veem que os alunos são bem preparados. A gente nunca teve problema, que eu saiba, de enviar um aluno e o supervisor lá fala, pô, o cara não dá conta, ele não tem mínima formação teórica nem experimental para fazer isso. Eu não lembro disso. Todos os brasileiros que foram, uns mais, outros menos, deram conta do recado, né? Então, para eles também era um nicho ali de estudantes que eles souberam também tirar vantagem. Eu não vejo nada de errado com isso. É um ganha-ganha, né? Como se diz ali. É bom para o aluno, é bom para a comunidade em geral e é bom para eles lá. Eles não vão ser também, Claro, né, claro. bonzinhos, né? Não é esse. Mas foi essencial. O Demos foi. E vocês estão dando mais do que conta agora, levando isso para outras dimensões, né? Muito mais amplo e tal. Então, foi bem legal. E eu acho que o PEMOS também, eu me lembro, ele impulsionou outras áreas a fazerem coisas semelhantes a isso, né? Então, a inorgânica, a analítica. A analítica tinha o ENCA, né? O Encontro Nacional de Química Analítica. Depois que ele se A química internacionalizou, depois do medicinal, né? BEMOL. Então, também, química, sim, química medicinal, né? Mas, assim, todas as áreas acabaram também voltando-se para uma internacionalização maior. O que, na verdade, também, depois a própria dinâmica, né, da história da sociedade acabou levando para a internacionalização. Mas naquela época não era Pili, a muito gente comum, já não. está chegando ao final aqui do nosso tempo, mas antes da gente terminar, eu queria só colocar mais uma questão que eu acho que é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de nós, como pesquisadores, assumirmos em algum momento da nossa carreira funções administrativas, né? Você fez isso tanto dentro da Unicamp quanto na FAPESP, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância não só para o seu crescimento na sua carreira, mas como também o que você pode devolver para a área de química orgânica tendo participado, dessas funções. Bom, eu acho isso indispensável que cargos de gestão científica, etc., sejam ocupados por
cientistas, por pesquisadores, né? Desde o reitor de uma universidade, embora tenha gente que diga que não precisa ser, mas eu acho que é sempre melhor quando uma universidade que almeja ser uma universidade de pesquisa e de destaque tenha no seu quadro dirigente pessoas que viveram aquela realidade e que sabem das demandas dele. Eu acho também que depois que você atinge, no caso aqui a gente tem o concurso de professor titular, você se torna um professor titular de uma instituição, com ela vem automaticamente responsabilidades perante a instituição, perante a sua sociedade, aos seus colegas de área, para tentar contribuir para que as coisas melhorem, as coisas sejam mais justas, as coisas tenham realmente uma importância maior no cenário da ciência e da política científica do país. Então, eu vi isso sendo feito pelo Ângelo, eu vi isso sendo feito pelo Vitor, e outros colegas aqui. O Gallenbeck teve uma participação muito importante no PADCT, e sempre que eu fui chamado, eu procurei dar o meu melhor para contribuir, né? Tem uma coisa que também eu nunca concorri a cargos, assim, eu nunca pleiteei, concorri porque para diretor e chefe do departamento aqui tem uma eleição, mas eu nunca pleiteei. Foram colegas que chegaram e falaram: olha, eu acho que agora é a sua vez, você já está aqui, etc e tal. E eu acho que o problema é quando a pessoa visa o cargo pelo cargo, entendeu? Porque vai dar uma certa projeção, e aí é horrível, porque as chances são, ou não faz nada bom, ou Perde a faz só em função, né? proveito próprio. Perde a função, né? Então, eu acho que vocês, dessa geração, têm desafios que nós podemos discutir por bastante tempo. Um deles, eu acho, eu queria expressar aqui, nós temos que reverter essa lógica numérica que guia a nossa ciência no Brasil. Ela foi importante lá atrás. Quando eu comecei, em 1980, se você fizer uma busca no Web of Science, no Scopus, quantos trabalhos de química orgânica na década de 80 tinham como endereço Brasil? Você vai ver que num ano de química vai dar ali 200, de química orgânica talvez uns 20 ou 30. Então, eram muito poucos. E muita gente também achava que não tinha condição de publicar, que, sei lá, tinha N razões. Então, as agências fazendo uma pressão para que isso melhorasse, isso mostrasse, retratasse melhor o quadro da ciência nacional, foi importante. Mas hoje não é mais. Hoje não é mais. Não são os números que definem a importância da ciência de um país. É a qualidade. Agora, as agências, elas estão indo nesse caminho. Por exemplo, a FAPESP, você tem que mostrar os 5 melhores trabalhos. Você julga que são os 5 melhores trabalhos nos últimos 5 anos. Então, veja, se você publicar um por ano bom, tá ok. Ela não vai contar os números. O CNPq também faz isso, né? Ele pede para você Sim. indicar os que são 5 também. Mas não é nos últimos 5 anos, pode ser qualquer. O problema não está nas agências mais, está em nós, está nos revisores, está naqueles que analisam o projeto. Então, é muito. Porque se você mostra 5, o revisor ele vai ter que dar uma olhada nesses. Mas Pili, E desculpa aí, te interromper, mas é porque eu gosto muito desse assunto e eu tenho que fazer uma colocação. Eu acho que um dos grandes problemas da análise do revisor, e aí serve para projeto ou para artigo, tá? E eu acho que é um problema da natureza humana, que é a análise é feita baseado naquilo que você gostaria que estivesse ali, mais do que no que está realmente escrito. E você vê muito isso, às sim, vezes, de revisores fazendo comentários do que eles gostariam que você tivesse feito, o que é legal como um conselho, mas não pode feedback, ser né? como uma restrição para aquela proposta ou para aquele artigo, né? Então, assim, é difícil às vezes fazer essa análise crítica e separar aquilo que você gostaria de ver
daquilo, da análise fria do que foi apresentado, né? Talvez esse seja um problema. Não, a ciência, como qualquer outra atividade humana, é sujeita a vieses, a preconceitos, é do ser humano, entendeu? Então, mas o que eu insisto é que quando se pega um projeto para ler, a gente não pode apenas contabilizar. Claro que são importantes, leva-se em conta isso, citações, índice H, tudo bem, leva-se em conta, mas não é o mais importante. Isso aí para mim é um segundo nível, assim, abaixo do mais importante. Qual é o mais importante A num ideia. projeto? É a ideia, é a originalidade, né? Numa publicação, mesma coisa. Se aquilo contribui de alguma maneira importante para a área. Então, o que eu vi na FAPESP durante o tempo que eu fiquei, olha que a FAPESP força para que isso não aconteça, é muitos assessores, simplesmente você via que ele contou um número, ele não leu o projeto. Pô, se você é um assessor de um projeto, você tem que ler o projeto, caramba, né? Ou então, não, esse é um pesquisador muito bem renomado, ele vai dar conta, ele já fez isso no seu plano, sei das... Cara, é um projeto de pesquisa. Olhe o projeto, analise o projeto, dê a sua opinião, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, porque isso impede, além de outros vícios que isso gera, por exemplo, de cortar artigos, o efeito salame, o efeito de um botar o nome do outro, mas impede que você leve o seu foco para coisas realmente importantes, porque você acaba optando por fazer coisas que você sabe que vai funcionar. É muito incremental, é mínima a chance de dar errado. E aí você fica girando em torno do rabo, entendeu? Então, eu acho que o momento hoje, nós já temos programas de pós-graduação muito bem estabelecidos, etc. e tal. A gente tem que dar um pouco de espaço para o pesquisador ser mais original. Não cobrar dele números, não, você tem que publicar 5 por ano, 10 por ano. Não é, eu não sou uma máquina. Eu tenho ideias e algumas funcionam, a maioria não funciona, é sempre assim, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio para a gente, porque a gente continua tendo a média de citações dos trabalhos publicados no Brasil, não estou falando só da química, estou falando em todo, é abaixo da média internacional. A Argentina, por exemplo, tem melhor, Chile tem melhor. Aí você vai olhar os números, não, são números menores, mas tudo bem, são é uma comunidade menor, número de pesquisadores menor. Mas não é isso que está em jogo, é realmente a visibilidade, o impacto que os trabalhos apresentam. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Outra coisa que seria importante a gente começar a adotar é publicar no nosso JBCS. Por quê? Porque, primeiro, porque isso expressa de uma maneira mais veemente o que está sendo feito no país. Ele está indexado em várias bases de dados e ele vai ser visto e vai ser citado. E também nós vamos fortalecendo as novas gerações para que elas não olhem para o JBCS como uma revista menor. É claro que a gente vai sempre procurar a melhor revista, não estou dizendo que é só JBCS, mas a gente precisa contribuir ali também, para marcar o espaço de uma revista que já tem, sei lá, vai fazer quantos anos? 90, Por aí. 35 anos. Uma revista importante para dar uma espinha dorsal da comunidade. Eu lembro a vocês, talvez vocês saibam, um grande químico Masamune, né? Não, desculpe, errei o nome. Mukayama. Errei. Masamune. O professor Mukayama, se você olhar os trabalhos dele na web, tem acho que outro dia eu olhei, tem 800 e pouco, quase 900 ele publicou. Grande maioria deles é no Chemistry Letters, que é um periódico da Sociedade Japonesa de Química. Então, e ele dizia, não sei se isso está absolutamente certo, não quero dizer que isso está absolutamente certo. A ciência feita aqui no Japão tem que ser lida pelos japoneses. E aí, a revista da Sociedade, naquela época, né? Não estamos falando do mundo interconectado atual.
mas ele publicou muito no Chemistry Letter e naquele Bulletin da Sociedade Japonesa de Química, que é outra revista da sociedade deles. Então, eu acho que a gente precisa cuidar do JBCS e também tentar mudar a postura em todas as instâncias que a gente puder. Falar, não, temos que publicar sim, mas temos que tirar a pressão dessa coisa quantitativa, numérica, porque a gente pode fazer coisa melhor, gente. A gente tem capacidade de fazer, entendeu? E às vezes eu vejo muita muito foco na questão numérica. Eu não acho que isso vai funcionar. É isso que você tá comentando a respeito do JBCS, sempre teve, né, o Angevin na versão em alemão, Ah, e os bem pesquisadores lembrado. alemães eram obrigados a publicar a versão do artigo na versão alemã. Tá. Hoje em dia eles não são mais obrigados, inclusive eles têm que pagar pela versão alemã para ser publicada. A gente tinha o Tetrahedron Letters em francês, não tinha? Tinha uma versão do Ah, não, eles aceitavam, eles né, então, aceitavam. assim, era uma tentativa de você tornar aquilo mais próximo da comunidade quando a comunidade estava crescendo. Eu concordo com você, mas eu acho que o JBCS vai conseguir ter maior sucesso quando essa pressão que você mencionou, tanto pelos Né? números de quantidade, mas pelos números de índice de impacto, também forem tirados do radar pelas agências de financiamento. E aí sim, isso vai ficar mais fácil para o JBCS, com certeza. Porque o índice de impacto em particular é uma coisa que foi criada ou foi inventada para medir o impacto da revista, não necessariamente dos artigos Para que vender estão lá. revista. No final é isso. É, então você está usando uma métrica que não tem nada a ver com a qualidade do trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar dessas coisas para que a gente se sinta um pouco mais livre para pensar um pouco mais além, coisas mais desafiadoras, entendeu? Porque a ciência. Outra coisa que me incomoda, não sei se nós Não, temos muito tempo. temos. Eu estou preocupado com o seu horário, só isso. Não, até às 5h15 está bem. É o seguinte, eu acho que hoje se põe um peso muito grande que a universidade e a pesquisa têm que solucionar problemas da sociedade. Eu acho que sim, ok, mas não de uma forma assim, mandatória, entendeu? As criações, as grandes descobertas, se você olhar, elas nasceram de ideias que as pessoas não tinham nada como aplicação prática. E você transferir para a universidade o ônus de solucionar os problemas que são estruturais desse país, né? Não é justo isso, não é justo. Então, às vezes eu vejo, e todos os editais que você vê falam disso, né? Cara, eu acho que primeiro você descobre as coisas, depois você A aplica as coisas, pesquisa entendeu? aplicada não existe sem a pesquisa básica. Ela precisa Então, da pesquisa básica para existir. mas como que você vai prever uma, uma aplicação? Isso dá margem a pessoas prometerem o que não vão Sim, cumprir. sim, sim. Porque no Brasil nós temos um outro problema, viu? Nós somos muito bons, ou somos bons em analisar as entradas dos projetos, mas a gente não analisa a saída. Algum de vocês já recebeu algum relatório do CNPq sobre um auxílio seu? Nem eu, nem eu. Então, a pessoa promete o que ela acha que vai dar certo, que vai funcionar, vai ganhar o projeto. Então, promete mundos e fundos. Então, isso é um vício que também não é bom, entendeu? É uma coisa meio, vou usar uma palavra, um estelionato, assim, de Sim, falar, sim. não, vou fazer tal coisa, vou curar tal coisa, e não faz. Simplesmente não faz porque não é simples fazer. Não é porque a pessoa é incompetente, não é por nada. Você descobrir um fármaco, vocês sabem muito bem o tempo que leva, o dinheiro que está envolvido. Então,
mas a pessoa diz, não, eu vou, 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 vou sanar, vou curar uma certa doença, ou vou produzir um material que é, sei lá, super resistente. Não é simples, Mas não é Pilha, simples. Então, o que eu já vi, assim, na maioria das vezes que eu presenciei esse tipo de discussão, aonde é colocado nas costas da universidade que nós não fazemos nada de útil para a sociedade, que nós não aham, entregamos nada de volta, na grande maioria das vezes, as pessoas que estão falando esse tipo de coisa não fazem a menor ideia do que é pesquisa e desenvolvimento, né? Então, assim, eles não fazem ideia de que uma pesquisa aplicada, ela só consegue nascer depois que os princípios básicos foram consolidados. Ele acha que as coisas já nascem prontas e que é pronto. você só colocar lá para funcionar. Então, assim, a gente precisa combater esse tipo de discurso, porque isso é muito ruim até para a gente poder mostrar o que a universidade tem para oferecer de volta para a sociedade, que não é só produto. Claro, claro que não. A universidade é a única instância, a única instituição na sociedade que forma pessoas. Então, a primeira missão de uma boa universidade é formar bons profissionais. Mas, obviamente, que tem aquelas que têm recursos para fazer pesquisa. E a pesquisa é uma formadora de bons profissionais, né? Agora, exigir que a gente resolva os problemas e cobrar isso da gente, eu acho que realmente é uma total falta de conhecimento sobre o assunto. Mas isso está Está acontecendo já há acontecendo, alguns anos. sim, sim. Eu, se você me perguntar agora, me diga aí uma descoberta que veio de uma universidade, seja lá de onde, que está no mercado e que está resolvendo o problema. Eu só conheço, eu sei citar duas. Uma é a insulina, que foi lá em Montreal, lá no Canadá, e os dois abriram mão da patente, não ganharam um dinheiro na patente. Bom, naquela época ainda era produzir insulina de porco, né? Vinha dos porcos, agora já não é mais. A outra é o Gatorade, que foi na Universidade da Flórida. Por isso que se chama Gatorade. Então, cara, não tem tantos exemplos assim pelo mundo em que a universidade desenvolveu uma coisa e pôs no mercado. Não existe isso. E menos ainda no Brasil, né? Que a gente tem as nossas dificuldades. Então, eu acho que a gente tem que fazer, sim, ah, proclamar a importância da ciência. Era uma coisa fundamental para uma nação e dar identidade também àquela nação. Mas resolver os problemas, e o pior, né? O tempo da ciência não é o tempo da sociedade e não é o tempo dos políticos. E os políticos pensam aqui no Brasil de 4 em 4 anos, certo? Esse é o tempo deles. A sociedade quer resolver a Para coisa ontem, prontamente, para para ontem. ontem. E a gente fica acuado, como se a gente não tivesse contribuindo para nada, né? Então, eu acho que são desafios que precisam ser discutidos e precisam ser devidamente endereçados, assim, vamos fazer como? Quais são as estratégias que nós vamos fazer para ter isso? Não sei, a Embrapi é uma possibilidade. A Embrapi está tentando fazer isso, mas vamos ver se realmente vai Mas dar talvez certo. falta um pouco de voz nossa também, você não acha? Porque o que eu tenho visto nos últimos anos é uma falta de participação nossa, de ir nos eventos e tocar nesses assuntos que talvez sejam um pouco mais delicados, mas que precisam ser falados, inclusive com a presença de, eh, de Me- pessoas dessas outras partes interessadas. Eu acho que essa discussão é muito importante. Eu acho que a gente tem pecado em alguns momentos, assim, a gente tem que articular antes de uma reunião, de uma assembleia, algumas pessoas articularem as ideias para chegar lá e ter respaldo. Então, porque muitas vezes você não fala porque você, bom, vão me, como é que fala hoje? Vão me cancelar, entendeu? Agora, se você já conversou daquele assunto e criou um consenso entre algumas pessoas, aí você se sente mais à vontade, vai lá
e vai ter lá o outro também te dando uma força depois que alguém te rebater, dizer que não é, que não sei o quê. Então a gente é pouco articulado nessa. É A gente chega verdade, para uma assembleia, a gente chega com a cara e a coragem. verdade. Eu vi aqui, ó, a Assembleia da SBQ, até onde eu assisti, entendeu? Era puramente identitária os tópicos. Não que eu não respeite isso, mas poxa, tem coisa melhor para falar. Assim, melhor não, agora eu me queimei. Mas tem outras coisas, outros tópicos para Que também conversar. são importantes para serem abordados, né? Então, eu acho que a gente também peca um pouco. Como a gente falou lá, as pessoas que têm alguma liderança, que já estão rodadas e que têm preocupações com esses outros, porque tem gente também que não se preocupa. Mas quem tem essas problemas, a gente talvez devesse se articular e conversar e falar, não, nós vamos lá e vamos tocar nesse assunto, vamos botar na pauta. Vamos ver. Não vou estar sozinho, vou ter outras pessoas que pensam como eu estou pensando, então eu vou lá e vou falar. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Pili, Foi foi um prazer enorme ter você aqui conversando com a gente. uma honra para mim. Ótima troca de ideias, de histórias super interessantes. Queria te agradecer mais uma vez por você ter dedicado aí uma parte do seu tempo para a gente trocar essa ideia. Fernanda, se você quiser falar alguma Quero coisa. só agradecer também, Pili, é sempre um prazer enorme estar contigo, te ouvir, é sempre enriquecedor e provocativo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Parabéns pela iniciativa. Boa sorte aí. Precisar de mim, eu estou à disposição para ajudar em alguma coisa. Tchau, tchau. Este episódio do Pipeline Brasil conta com o patrocínio da Merck, empresa líder global em ciência e tecnologia, e com apoio institucional da Sociedade Brasileira de Química e da Divisão de Química Orgânica. A Merck apoia iniciativas que impulsionam a inovação científica no Brasil e acredita no poder da química para transformar o futuro. Acelere suas pesquisas com os melhores produtos químicos. Acesse sigmaldes.com.br/chemstock e use o código promocional TWV no seu carrinho de compras para aproveitar até 72% de desconto. Não perca as ofertas exclusivas da Chemstock 2025, uma iniciativa da Merck para apoiar a comunidade científica brasileira.